Vamos ficar em pé? Aleluia. Pega a sua Bíblia aí, levanta a sua Bíblia para o alto assim. Fala assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E Deus é quem ela diz que Ele é. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos ao Senhor nessa noite. Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando nas nossas vidas. Pai, que essa noite possamos sair daqui edificados, sair daqui, ó Pai, cheios da Tua unção, do Teu poder, sair daqui transformados, cada vez, ó Pai, mais transformados pela Tua glória, pela Tua presença. Deus, que a cada dia possamos louvar e adorar, que essa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo nos surpreenda, Senhor amado, para que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Sim, Deus, aquilo que nós não temos conseguido vencer, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, nós iremos vencer. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos daqueles que não desistem, nós somos daqueles que não olham para trás, nós somos daqueles, ó Pai, que avançam para o alvo que é Cristo, porque queremos ser, ó Pai, a imagem e a semelhança do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que todo pensamento maligno seja derrotado nessa noite, que todo pensamento maligno caia por terra nessa noite, que os nossos pensamentos estejam desimpedidos para entendermos a Tua palavra. Sim, Deus, que o Teu Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações nessa noite, e que, Pai, cada um que aqui está, cada um daqueles que estão a caminho, sejam plenamente abençoados pelo Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Deus, eu te louvo, eu te adoro, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. E abram aí em João capítulo 3, versículo 1. O tema de hoje é aprendendo a andar no Espírito. Aprendendo a andar no Espírito. João 3, do 1 ao 7. A palavra diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha só, então ele chega à noite em Jesus. Primeiro ele ouve falar de Jesus, ele vê alguns sinais que Jesus praticava, e ele entende que ninguém pode fazer aquilo que Jesus fazia, se não fosse vindo da parte de Deus. Por quê? O que Jesus fazia? Jesus curava os enfermos, abria os olhos aos cegos, fazia o mudo falar, fazia o surdo ouvir, ressuscitava os mortos. Então ele pensava o seguinte: uma pessoa para fazer tanta coisa boa só pode vir de Deus, não vai vir do diabo, não é verdade? Então ele fala: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus. Ou seja, ele chegou em Jesus para que Jesus explicasse para ele, certo? Jesus, me explica como você faz essas coisas. E aí Jesus responde no versículo 3: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus falando para ele o seguinte: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, não posso te contar, não posso te explicar a respeito do reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Aí ele continua, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus estava explicando para ele que o novo nascimento era nascer da água, que é o batismo, e nascer do Espírito, que é no coração, quando você crê em Jesus. A Bíblia diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Então Jesus estava explicando para ele que o novo nascimento é nascer da água e do Espírito. Versículo 6, aí Jesus fala: o que é nascido da carne é carne. Ou seja, você nasceu da carne, você é carne. Você não vai conseguir entender as coisas espirituais. E ele fala: e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então Jesus está falando para ele: olha, não fica com raiva de eu falar para você que para eu te explicar o que você quer saber, você precisa nascer de novo. Por que, irmãos, que Jesus falou que era necessário que ele nascesse de novo para ele entender as coisas de Jesus? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala assim que o homem natural,
ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele eles são loucura. Então não adianta ele falar as coisas espirituais para um homem natural, um homem que não nasceu de novo. Nicodemos jamais ia entender, Nicodemos ia achar aquilo loucura, o que Jesus ia explicar para ele. Por isso Jesus falou: você precisa nascer de novo, você precisa ter o Espírito de Deus dentro de você, você precisa ter a mente de Cristo, para você entender a respeito das coisas do reino do meu Pai. E ele continua no versículo 9, João 3, 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Ou seja, eu não estou entendendo nada, explica. Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Ou seja, você é doutor da lei, você conhece a lei, você conhece a palavra e você não está entendendo o que eu estou te falando? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Está vendo? Se eu falar para você, Nicodemos, das coisas terrenas, você não vai acreditar. Quanto mais se eu falar das coisas celestiais. Então Jesus estava falando que Nicodemos precisava nascer de novo para entender as coisas do Espírito. Porque, como eu falei, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele lhe parecem loucura. Lhe parecem loucura. Abra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Quantos aqui querem aprender mais das coisas espirituais? Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Todo mundo aqui nasceu de novo? Então eu posso falar à vontade das coisas espirituais que vocês vão entender. Mesmo que vocês tenham alguma duvidazinha, mas o Espírito Santo vai estar ensinando a cada um de nós. A palavra diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, envelheça, contudo, o nosso homem interior, o nosso espírito, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha o que ele fala: a nossa leve e momentânea tribulação. Deixa eu falar para você, irmão, a tribulação que você está passando é leve e momentânea. Fala assim: a minha tribulação é leve e momentânea. Se você, irmão, quiser resolver naturalmente, ela vai se tornar muito pesada e vai durar muito tempo. Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus resolver para você, ela vai se tornar leve e momentânea. Como diz aqui no versículo que nós lemos, o nosso corpo enfraquece. Se você for enfrentar as tribulações com a força do seu corpo, ela vai se tornar pesada. Mas se você enfrentar as tribulações com o seu homem interior, elas vão se tornar leves e momentâneas. Estão entendendo? Com o homem interior, com o seu espírito. Porque a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, se você procurar resolver as coisas espiritualmente, as coisas, os problemas, irmãos, vão ser leves e momentâneos. E quem é que não quer isso aqui? Quem é que não quer que os problemas sejam leves e momentâneos? Deixa eu te falar, você pode ter os seus problemas resolvidos facilmente. Como? Deixando o homem interior, que é direcionado, guiado por Deus, direcionar a sua vida para que você vença. Eu estava conversando com o Cleverson agorinha sobre isso, que antes ele não dormia à noite, ficava angustiado, ansioso, passava a noite preocupado, e no outro dia ia tentar resolver, e era aquela canseira. Hoje não, hoje os problemas ele consegue dormir a noite inteira, e no outro dia ele vai resolver tudo em paz e resolve. É você deixar Deus, irmãos, resolver para você. Continuando, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Olha só. Não atentando. O que é atentar? É colocar atenção. Eu não posso colocar minha atenção nas coisas que eu estou vendo. Eu estou vendo ali um problema grande no meio da minha família. Eu estou vendo um problema grande financeiro. Eu estou vendo um problema grande na saúde. Não coloque a sua atenção nisso. Não coloque a sua atenção naquilo que você está vendo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Aí, irmão, já começa a você entrar na dimensão espiritual. Eu colocar a minha atenção naquilo que eu não estou vendo. Como é que a gente faz isso, irmão? Como é que eu coloco a minha atenção em algo que eu não consigo ver?
O homem natural coloca atenção naquilo que está vendo, naquilo que está sentindo. O meu corpo está sentindo uma enfermidade, então eu estou enfermo, as pessoas dizem. A minha enfermidade, as pessoas dizem. Eu sou diabético. Eu sou aidético. Eu sou canceroso. E aí começa-se a colocar a atenção naquilo que está vendo, naquilo que está sentindo. Mas a Bíblia fala que nós que nascemos de novo, que somos homens espirituais, porque quem nasceu do Espírito é Espírito. Quando eu falo espiritual, irmão, não estou falando de você ser santão, não. Estou falando que você agora é um Espírito. E a sua atenção não pode estar nas coisas que você está vendo, mas nas coisas que você não está vendo. Tire os seus olhos naturais das coisas que se veem e coloque os seus olhos espirituais naquilo que não se vê. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Então como é que eu consigo colocar meu olho nas coisas que eu não estou vendo? Somente através da fé. Não tem outra maneira. Se eu for um crente natural, eu vou colocar os meus olhos nas coisas que eu estou vendo. Mas se eu sou uma pessoa nascida do Espírito, eu vou colocar os meus olhos espirituais naquilo que eu não estou vendo. E nós vamos falar agora a respeito dessas coisas que a gente não vê. Como é que eu vou tirar a minha atenção daquilo que eu vejo e colocar a minha atenção naquilo que eu não vejo? Isso é difícil, não é fácil, mas todo aquele que é nascido do Espírito, irmão, é Espírito, e ele precisa viver de acordo com o Espírito. Hebreus 11:3 diz assim, que o visível veio a existir das coisas que não se veem. O visível, ou seja, aquilo que você vê, veio a existir daquilo que não se pode ver. Ou seja, o mundo natural é um reflexo do mundo espiritual. Tudo que tem nesse mundo, irmãos, surgiu a partir daquilo que não se pode ver. Você partiu daquilo que não se pode ver. Você partiu do mundo, do reino, do Espírito. Você, como eu falei domingo passado, você era apenas um livro lá no céu, mas você tornou-se carne. Todos os seus dias estavam escritos em um livro. A irmã Deja era um livro, a irmã Magda era um livro, a Weigner era um livro, eu era um livro, o Luan era um livro. Mas nós viemos a existir a partir disso, daquilo que não se vê. Nem sua mãe via você, mas você veio a existir daquilo que não se pode ver. O mundo foi criado daquilo que não se vê. Deus imaginou e Deus falou, e o mundo foi criado. As águas, os animais, os céus, a terra, as plantas, tudo foi criado a partir do mundo espiritual. A partir do mundo espiritual. Então, as coisas, irmãos, que não se veem, elas têm o potencial de se materializar. Fala assim, as coisas que não se veem têm o potencial de se materializar. É o que a Bíblia diz. Eu vou trazer à existência aquilo que não existe. Isso é fé. Você só pode materializar uma coisa que você não vê através da fé. Não tem outro jeito. A fé, ela torna material aquilo que é espiritual. Você vê a importância da fé na vida de um crente. A ferramenta que Deus nos deixou para que nós possamos aprender a viver uma vida espiritual. Abram Efésios 1:3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, você e eu, quando nascemos de novo, recebemos de Deus toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos Deus disponibilizou para nós. Só que essas bênçãos não estão materializadas. Elas estão em uma dimensão espiritual. Então aquilo que você precisa no mundo material, você tem o poder, que é chamado de fé, de tornar aquela bênção que Deus te deu material e você desfrutar dela aqui na terra. Então você pode chamar à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Fala assim, eu preciso aprender a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. O que é isso, irmãos?
É você crer que aquilo já está aqui. É você crer que a bênção que está no mundo espiritual já está aqui com você. Isso é fé. A fé, ela apropria daquilo que Deus nos deu. Então Deus, ele nos prometeu, a Bíblia fala de mais de 3.000 promessas. Mais de 3.000 promessas. A Bíblia também fala assim que todas quantas forem as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, aliás, nós temos nele o sim e o amém. Tantas quantas forem as promessas de Deus para a sua vida, você já tem de Deus o sim e o amém. Então, não é questão de você agora pedir para Deus. A questão agora é de você tornar essa bênção que Deus já te deu material. Ele já te deu. E a gente precisa tornar isso material. Precisa materializar essas promessas nas nossas vidas. Deus tem uma promessa de um bom casamento para cada um de nós. Deus tem uma promessa de vida com saúde para cada um de nós. Deus tem uma promessa de uma vida abundante para cada um de nós. Deus tem promessa de uma vida completamente restaurada e liberta para cada um de nós. Então nós precisamos fazer o quê? Crer nessa palavra. Quando eu creio nisso, eu trago a existência. E aí eu persevero na fé e ela vai se materializar. Também não é na mesma hora que eu creio que ela vai se materializar. Às vezes pode ser, mas muitas vezes vai demorar algum tempo. Às vezes vai demorar 1 ano, às vezes vai demorar 2 anos, às vezes vai demorar 10 anos, às vezes 20 anos. Mas ela vai chegar se você perseverar. Abraão tinha uma promessa de ter um filho com 75 anos de idade. E ele recebeu esse filho com 100 anos de idade. 25 anos depois. E você sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, pega teu filho, que era Isaac, teu único filho. Só que Abraão tinha outro filho, chamava Ismael. Por que Deus falou então que Isaac era o único filho de Abraão? Se ele tinha outro filho, Ismael. É porque Deus, irmãos, ele só entende como seu aquilo que é dado por ele. Aquilo que você faz da sua carne, o Ismael, Deus não entende que é seu. E aí Deus fala, você precisa mandar Ismael embora. Então aquilo que você produz no espírito é eterno. Aquilo que você produz na carne é passageiro. Então a gente precisa aprender a viver uma vida espiritual. Materializar as promessas de Deus. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, já temos nele o sim e o amém. Então tudo começa no mundo espiritual. Por isso que Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orar, ele falou assim, quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é no... Ou seja, primeiro, antes da vontade de Deus se materializar na terra, ela já está estabelecida no céu. A sua promessa já está estabelecida no céu. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, já está estabelecida no céu. Então você precisa orar crendo nisso. Está dando para entender, irmãos? Então a gente precisa, como igreja, crer mais nas coisas invisíveis do que nas visíveis. Deus quer que você aprenda a crer mais nas coisas invisíveis do que nas visíveis. Por quê? Porque agora eu deixei de ser homem natural e passei a ser homem espiritual. Abram aí Efésios 2, do 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6, presta atenção agora. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quando Cristo ressuscitou, e quando você nasceu de novo, você foi ressuscitado juntamente com Cristo. E você hoje está assentado com Cristo nas regiões celestes. Como assim eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes? O seu corpo está aqui, a sua alma está aqui, mas o seu espírito está no trono com Cristo. Irmãos, nós precisamos nos familiarizar com este lugar, porque nós somos de lá agora. Nós estamos lá com Cristo agora. Olha o versículo 6 de novo. Vamos focar nesse versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez. Ele não está falando nos fará assentar, Ele está falando que já nos fez assentar
nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então a gente precisa se familiarizar com as coisas espirituais a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Não é só vir para a igreja, pôr uma Bíblia debaixo do braço. É viver uma vida espiritual. Nós precisamos aprender a andar no Espírito. Nós precisamos aprender a viver uma vida no Espírito. Nós precisamos entender as coisas do Espírito. Nós precisamos entender a posição em que nós estamos em Cristo. Então esse lugar, irmão, que nós estamos, tem que ser real para as nossas vidas. Esse lugar que você está sentado com Cristo tem que ser real na sua vida. Você tem que entender isso. Para o homem natural, isso parece loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Para o homem natural, as coisas espirituais lhes são loucura. Mas para nós, irmãos, os que cremos, é o poder de Deus. Então você está assentado nas regiões celestiais, faz toda a diferença na sua vida. De como você vai se comportar nesse mundo. Todas as coisas que você precisa nesse mundo, irmãos, vão vir de Deus. Vão vir do mundo espiritual. É de lá que vai vir o que você precisa. Não é daqui das coisas dessa terra. Às vezes você vê as coisas aqui e sai correndo, batalhando, eu preciso conseguir, e tenta na sua força, e deixa de confiar em Deus para confiar em si próprio. Mas você está desagradando a Deus. Mas quando você entrega e confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. Se eu pegar um cego de nascença e tentar explicar a cor verde para ele, ele vai me perguntar assim, como que é o verde? Aí eu vou falar, olha, o verde é assim, como as folhas. Aí ele vai falar assim, mas como é que são as folhas? Aí eu vou falar assim, as folhas são verdes. Mas ele vai entender? Ele vai entender o que é verde. Ele é cego de nascença, nunca viu uma cor. Ele nunca vai entender o que é verde. Mas para nós que temos a visão, entender o que é verde é fácil, é ou não é? Então, não é porque a gente não está vendo que não existe. Não é porque você não está vendo as coisas no mundo espiritual que as coisas do mundo espiritual não existem. Só que muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente. E os nossos olhos espirituais, a nossa fé não está ativada, não está funcionando. E a gente precisa aprender a ativar o nosso espírito dentro de nós. Precisamos aprender a andar no Espírito, deixar de andar na carne, deixar de andar na nossa vontade própria e andar conforme o Espírito quer que andemos. Se nós andarmos, irmãos, no Espírito, a Bíblia fala, já cansei de falar isso aqui, em Gálatas 5, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da vossa carne. Acho que é Gálatas 5,16. Anda no Espírito e você nunca vai satisfazer o desejo da carne. Tem um jeito de não pecar, pastor? Tem. Andar no Espírito. Quando eu peco, é porque eu estou andando na carne. Mas as obras da carne são, aí ele começa a falar lá, lascívia, prostituição, glutonaria. Irmãos, comida mata. Comer demais é obra da carne. Nós precisamos aprender a ser moderados, até para comer. O Espírito Santo nunca vai te guiar a comer além do que você precisa. Tem muitas pessoas que morrem com 50, 60 anos porque tiveram uma vida totalmente sem controle no que diz questão à comida. É gordura demais, é açúcar demais, é tudo demais. E acaba, irmão, que morre cedo. Vai falar, é porque Deus quis. Não, é porque você comeu muito mesmo. Você comeu além da conta, você não andou no Espírito. Até para comer, irmãos, a gente precisa ouvir o Espírito Santo. Então a gente precisa ativar o nosso espírito, o nosso homem interior, que nós falamos aqui. Como é que eu ativo o homem interior? É o seguinte, Deus, quando Ele fala para nós, Ele fala para o nosso espírito. Porque o nosso espírito é que tem comunhão com Deus. Porque sem o nosso espírito não tem como ter comunhão com Deus. Deus não se relaciona com nossa carne. Deus se relaciona com o nosso espírito. Então Deus, Ele vai falar para você algo, uma palavra. Você, pela fé, vai crer naquilo que Ele falou. E aí você, quando crer naquilo que falou, você vai se comportar de acordo com o que você creu. Fé é um substantivo. Crer é um verbo. E quando fala de verbo, está demonstrando uma ação. Então eu tenho que me comportar de acordo com aquilo que eu creio. E é assim na vida de cada um de nós.
você é aquilo que você crê. Ou seja, tudo que você faz hoje é porque você crê desse jeito. Só que a gente precisa mudar a chave do natural para o espiritual. Deixar de crer nas coisas do homem para crer nas coisas de Deus. Então Deus ele vai falar com você. Como é que Deus fala com a gente? No nosso espírito, com a própria palavra dele. Ou lendo a Bíblia. Fala também no nosso espírito. Tem duas maneiras de Deus falar conosco. Com a própria voz dele no nosso espírito, ou com a palavra dele no nosso espírito. Aliás, tem três, através de profetas também. E aquilo que você recebe de Deus, que você crê no coração, você está tendo fé naquilo, e você vai se comportar de acordo com aquilo que você está crendo. Por exemplo, se você vai no médico, aí o médico dá o diagnóstico lá, fala assim, olha, você está com câncer. Aí você tem a opção de crer no médico, e tem a opção de crer em Deus. O que Deus fala a respeito da sua vida, do seu corpo? Que Cristo levou sobre ele todas as nossas doenças e enfermidades. Então, se eu estivesse vivendo uma vida na fé, crendo nessa palavra, jamais um câncer chegaria até mim. Porque Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, Satanás ia jogar uma seta de doença em você, mas como você estava protegido pelo escudo da fé, aquela seta ia bater no escudo e ia cair no chão. Por quê? Porque você está crendo que doenças não vão chegar na sua vida. Eu sou curado, você é curado. Cristo não morreu na cruz, irmãos, para você viver uma vida de doença, mas Ele morreu na cruz para te curar, para te salvar, para te sarar. Aí você vai falar isso para um homem natural, e vai falar, rapaz, esse povo é doido. Irmão, se Deus não guardar, em vão guarda a sentinela. Você crê mais em Deus ou mais no homem? Eu creio mais em Deus. Abram lá em Marcos 11, 22. A Bíblia diz assim: respondeu-lhes Jesus: tende fé no médico. Irmão, médico é uma bênção, viu? Eu não estou falando mal de médico, não. Eu só estou falando que se você viver uma vida de fé, que você é curado, você pode não precisar no médico, tá? Eu vou dar um testemunho meu rapidinho aqui. Eu tinha uma tosse, que eu já tinha mais de 10 anos que eu a tinha. Mais de 10. E todo mundo fala para mim, rapaz, você precisa cuidar dessa tosse. Eu era uma tosse seca, uma tosse de cachorro. Aí minha mãe, então, né? Meu filho, vai no hospital, vai no hospital. Eu não tinha ainda entendimento de fé, irmão. Não tinha. Mas eu também não gostava de ir no hospital. E eu falava assim, as pessoas me perguntavam a respeito, porque eu tossia muito. E as pessoas me perguntavam, mas essa tosse sua? Eu falei, não, rapaz, essa tosse eu já tenho ela, tem mais de 10 anos. Vou falar de jeito. Tipo assim, já é minha. Ó, é minha e acabou. Mas, irmãos, quando eu passei a entender a fé, eu comecei a declarar que eu era curado. Eu sou curado, eu sou curado. Irmãos, essa tosse sumiu. Desapareceu. Depois de mais de 10 anos, sem eu ter que tomar nenhum comprimido. Desapareceu. Eu tinha uma dor de cabeça também, que era... Essa devia ter uns 15 anos para mais. Toda semana minha cabeça doía. Toda semana minha cabeça doía. E eu estava acostumado já, eu andava com um vidrinho de aspirina, de Novalgina no bolso. Doía na rua, eu já pegava o copinho d'água, botava e... beleza. E da mesma forma, irmãos, essa dor de cabeça desapareceu. Desapareceu. Porque eu só confessei, eu só criei que Jesus levou as minhas doenças e as minhas enfermidades. Irmãos, isso aqui que você está aprendendo hoje, se você pôr em prática, vai fazer a diferença na sua vida toda. Agora, se você não crê, irmãos, se você ainda não tem fé suficiente, corre para o médico. Porque nem em todas as áreas a nossa fé está madura. Nem em todas as áreas a nossa fé ainda é grande. Tem áreas, por exemplo, financeira, que às vezes a nossa fé é pequenininha. Mas a gente precisa crescer em todas as áreas na fé. Uma vez surgiu um caroço debaixo do meu braço. Tem uns 2 anos isso. E eu pus a mão no caroço. Falei, gente. E parei o carro no meio da rua e orei e repreendi. Cheguei em casa. Cadê? Sumiu. Sumiu o caroço. Nunca mais. Sabe? Então a gente precisa aprender, crente precisa aprender a crer. A gente acha que crente precisa aprender a orar. Não. Crente precisa aprender a crer. Porque a sua oração sem fé, irmão, não vai fazer diferença nenhuma. Então aqui em Marcos 11, 22, ele fala: tende fé em... Tende fé em... Mais uma vez. Tende fé em... E ponto. Tem um ponto final aí na sua Bíblia? Ponto.
Olha o que ele fala, continua falando, versículo 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Então como é que as coisas se materializam? Quando eu falo, quando eu não duvido no coração, e quando eu creio. Crer, como eu disse, vai te levar a agir de acordo com o que você crê. Continuando, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Em outras traduções fala assim, tudo que você pedir em oração, crede que recebestes. Ou seja, o que você for pedir, creia que já é seu. Creia que você já recebeu. E você vai ter. Ou seja, você precisa agora, depois que você crê que já é seu, você precisa agora esperar ele se materializar e tê-lo-eis. O problema nosso é que nós somos ansiosos. A gente quer as coisas para ontem. Ou como o Cleves quer para anteontem. Queria, né, Cleves? O velho homem. Mas a gente, irmãos, precisa aprender a esperar no Senhor. Quantos estão aprendendo? Irmãos, a gente precisa aprender uma coisa que é muito séria. Para eu, por exemplo, pegar essa chave e colocá-la aqui, eu preciso estender minha mão, pegá-la e colocá-la aqui. Fiz alguma coisa. Peguei e coloquei. Mas Deus, se Ele quiser pegar essa chave e pôr aqui, Ele não faz como eu faço. Como é que Deus faz? Deus fala. Tudo que Deus fala, acontece. Então Deus vai falar assim, chave, passa para o outro lado. E a chave vai passar. É como nós lemos aqui do monte. Se eu disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no meu coração, mas crê, ele vai. Então, o segredo de uma vida espiritual é deixar de fazer na sua força. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Mas bendito o homem que confia em Deus e cuja esperança é Deus. Então Deus, ele faz as coisas falando. Deus criou o mundo falando. Deus criou os animais falando. Deus criou a água falando. Deus criou as plantas falando. Deus criou tudo através da sua palavra. Os céus, a lua, o sol, os luminares, as estrelas, tudo Deus fez falando. O homem natural, ele para fazer, ele precisa pegar e fazer. Mas o homem espiritual precisa primeiro falar, precisa depois não duvidar, precisa depois crer. E assim vai acontecer. É assim que você faz. Você não faz como o homem natural mais, você faz como Deus faz. O que Paulo falou em Gálatas 5, versículo 1? Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, se Deus criou tudo falando, eu também posso criar tudo falando. Porque Deus é Espírito, mas a Bíblia também fala que eu agora sou Espírito. Então a minha maneira de viver já não é a maneira de viver do homem natural, mas eu vivo agora pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você agora vive da palavra. Provérbios 18, 20 até o 21 diz assim: o homem se fartará do fruto da sua boca. Qual é o fruto da boca? É melancia? É uma maçã? O fruto da boca são as palavras. Mas o homem se fartará do fruto da sua boca. Jesus falou o seguinte também: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Por que o que sai contamina o homem? É porque é uma lei espiritual, irmão. Aquilo que sai da sua boca, você vai comer daquilo. Se da sua boca saem coisas ruins, você vai viver aquilo. Se da sua boca saem coisas boas, você vai viver aquilo. O bom homem, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. Como é que você tira uma coisa do seu coração? Falando. O bom homem, do bom tesouro do coração, tira boas coisas. Então, o que Deus coloca no seu coração, você precisa tirar. Como que você tira? Falando. Aleluias. Então, a gente precisa aprender a viver uma vida, irmãos, completamente diferente daquilo que nós aprendemos no natural.
Eu sei que se você está prestando atenção, se você está recebendo de Deus hoje, a sua vida a partir de hoje vai ser diferente. Vai ser diferente. Nós somos chamados, irmãos, para ouvir Deus. Fala assim: eu fui chamado para ouvir Deus, ter fé e crer. A sua vida agora é isso. Ouvir Deus, parar de ouvir o homem. Eu preciso parar de ouvir o homem. Ter fé, crer no que Deus me fala. Assim é a vida do novo nascido. Aleluias. Então, crer, irmão, é comportar-se de acordo com aquilo que você ouviu de Deus. Fala, crer é comportar-se de acordo com o que ouvimos de Deus. Aleluia. Abram aí em Romanos 4:18, falando a respeito de Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, para vir a se tornar pai de muitas nações. Para aí. Veja bem, Abraão creu para vir a se tornar. Então, antes de se tornar, ele creu. O que você está querendo? Eu estou querendo que o meu casamento seja um casamento abençoado. Você precisa crer nisso. Mas meu marido é assim. Mas minha esposa é assim. E daí, você não pode atentar porque você está vendo. Atente para o que você não está vendo. E o que você não está vendo? As promessas de Deus. Abraão creu para vir a se tornar. A gente quer se tornar para depois crer. Tudo, irmãos, que você quiser, você precisa primeiro crer. Mas minha filha está perdida no mundo. Aí você começa a amaldiçoar sua filha, xingar sua filha, xingar seu filho, amaldiçoar seu filho. É assim que nós devemos nos comportar? Atentar para o que nós estamos vendo, para o que os nossos olhos estão vendo? Ou a gente tem que crer naquilo que não aconteceu ainda? Não, eu creio que o meu filho está salvo. Eu creio que a minha filha é salva. Eu creio que meu filho é um homem de Deus. Eu creio que a minha filha é uma mulher de Deus. Ainda, irmão, que você veja o seu filho ou a sua filha na situação mais triste do mundo, mas o seu coração vai crer que ela é. Vai crer que ele é de Deus, que eles são salvos, e vai acontecer. Pode durar quantos anos for, mas se você perseverar na fé, vai realizar. Sabe por quê, irmãos? Quando eu creio, Deus se responsabiliza por mim. E quando Deus se responsabilizar por você, meu irmão, pode descansar, vai acontecer. Eu nunca vou ter um bom emprego, meus empregos é só de um salário mínimo. É assim que você crê? Então é assim que você vai viver. Não, irmão, creia que você tem um bom emprego. Comece a crer nisso. As pessoas falam: nossa, mas você ganha só isso. Não, irmão, eu ganho muito bem. É porque você não está vendo ainda, mas eu já vejo o salário que eu ganho. O salário que eu ganho dá para sustentar a minha casa, pagar todas as minhas contas e viver bem com a minha família. Você tem que falar isso. No caso do Luan, que tem que pagar pensão, seu salário dá para pagar 2 pensões, Luan. E sobra. É isso que você tem que crer. E Deus vai fazer para você. Então, você está com enfermidade, está sentindo a enfermidade, mas você está crendo que você é curado. Não, eu sou curado. Está doente, tá, mas eu sou curado. Eu sou sarado. E Deus vai trazer a cura. Assim que o crente tem que viver, irmãos. Irmãos, nós estamos muito naturais. A igreja em si, no todo, está muito natural. Você entra dentro da igreja hoje e você só vê coisas, pregações, ensinos que não fazem diferença na sua vida. Por quê? Porque é coisa que você já sabe, é coisa que você já está fazendo, é coisa que não está fazendo diferença na sua vida, não está te transformando. Aí você vai na igreja e fala: não, todo mundo aqui é pecador. Irmão, se eu creio que eu sou pecador, então o que eu tenho que fazer? Pecar. Mas quando eu creio que eu sou santo, porque Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. Não estou falando de ser santarrão, irmão. Não é ser santarrão, eu sou crentão. Não é isso. Eu sou separado para Deus. Eu não tenho prazer no pecado. O pecado já não me domina mais. Eu tenho que crer assim, falar assim, e vai acontecer assim. Agora eu pequei, meu Deus do céu, não vou mais para a igreja. Como é que eu vou subir lá na igreja? Como é que eu vou encarar os irmãos? Todo mundo aqui é assim, irmão. Crê, irmão, que Jesus já levou sobre ele todos os seus pecados. Fala: eu pequei, Senhor, me perdoa, Pai. Jesus, obrigado, porque o Senhor já levou esse pecado. Ele não é meu. O Senhor já levou. Ele não te domina mais, irmãos. Amém? Então a gente precisa se comportar de acordo com aquilo que a gente crê. Aleluia. Assuma um comportamento de fé. Fala assim: eu preciso assumir um comportamento de fé. Romanos 4,18 ainda.
o qual em esperança creu contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. E quem foi que disse para Abraão? Deus. Então Deus falou, Abraão creu. Abraão teve fé, creu e se comportou. Olha só a continuação. Assim será a tua descendência. Isso aqui Deus falando para ele. E sem se enfraquecer na fé. Sem se enfraquecer na fé. Como é que eu enfraqueço na fé? Quando eu começo a olhar as coisas naturais. Pedro estava andando sobre as águas. Estava ou não estava? Mas quando ele colocou os olhos na tempestade, ele começou a afundar. Você e eu, a gente enfraquece na fé quando a gente coloca os nossos olhos nas coisas que nós estamos vendo. E tiramos os olhos de Cristo. Continuando, versículo 19. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois já tinha quase 100 anos. Ou seja, ele não podia mais ter filho. Abraão não conseguia mais ter filho. O corpo dele já não produzia mais. E o amortecimento do ventre de Sara. E Sara também, que Sara era estéril. Então Abraão não conseguia mais ter filho, Sara era estéril. Olha a situação dos dois. Versículo 20. Contudo, à vista da promessa de Deus. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão não enfraqueceu na fé. Antes, ele dava glória a Deus. Antes, ele agradecia a Deus, porque ele cria que ele teria o filho da promessa, que ele teria uma descendência e que ele seria pai de muitas pessoas, de muitas nações. E ele veio a ser pai de muitas nações. Mas ele não olhou para as coisas naturais. Ele não olhou para o corpo dele. Deus, e agora, pai? Não funciona mais. Sara, estéril. Ele não quis, ele não pensou nisso, irmão. Ele olhou para a promessa de Deus. Amém? Aqui diz também que ele creu contra a esperança. Será que você, irmão, irmã, consegue crer contra a esperança? Porque a esperança natural de Abraão era que ele não ia ter mais filho. Acabou. Mas ele creu contra essa esperança. Talvez as pessoas vão colocar palavras na sua mente, vão falar coisas para você, que a única coisa que você vai esperar é a derrota chegar, é a morte chegar, é a morte bater na porta da sua casa. As pessoas vão falar, mas você vai crer no que elas falam? Tua filha não tem mais jeito. Teu filho também não tem mais jeito. Esse emprego seu aí já era, perdeu. Você vai morrer dessa doença. As pessoas vão falar para você, mas o que você vai estar? Embraçado com o escudo da fé, com o qual teremos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmão, crente hoje, tudo é pela fé nas nossas vidas. Tudo é pela graça, mediante a fé. Fala assim, tudo na minha vida é pela graça, mediante a fé. Essa é a condição que Deus deixou para os novos nascidos. Como é que eu sei que uma pessoa é vencedora? Como é que eu sei que uma pessoa está na fé? Quando eu sei que ela não está olhando para as circunstâncias. Abraão, ele não olhou para o corpo amortecido nem dele nem de Sara. Antes, se fortaleceu na fé, dando glória, ou seja, agradecendo a Deus. Como é que eu sei que uma pessoa está na fé? Quando ela agradece antes de receber. Não, porque agradecer depois que recebe é fácil demais. Todo mundo faz isso. Até o ímpio agradece depois que recebe. Mas agradecer antes é fé. O crente, irmãos, ele tem que se alegrar antes. É durante a guerra que você tem que se alegrar. A Bíblia diz assim: tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. O crente se alegra antes da vitória chegar. O crente dança antes da vitória chegar. O crente dá glória a Deus antes da vitória chegar. Amém? Você é assim? Nós seremos a partir de hoje. Amém? Nós vamos começar a agradecer já. Eu vou orar, irmão, pedindo e crendo que já é meu, que eu já recebi. Isso é fé. E sem fé, irmãos, você não consegue agradar a Deus. Aleluias. Quantos podem dar glória a Deus aí? Amém, glória a Deus.
Então, um vencedor, ele se alegra antes. Como é que a gente conhece um vencedor? Quando a gente percebe que da boca dele não sai murmuração. Ele está na prova, mas ele não murmura. Antes, da boca dele sai adoração a Deus, sai louvor a Deus, sai glórias a Deus. Eu profetizo aqui, irmãos, um povo que é assim. Um povo que vai viver no Espírito. Um povo que vai se alegrar antes da vitória. Um povo que já vai contar os feitos de Deus antes deles acontecerem. Sabe por que a gente já crê que recebeu? Porque nós não vivemos no tempo mais, nós vivemos na eternidade. Deus já nos deu a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Então, se você já tem a vida eterna, é porque você já vive na eternidade. E na eternidade não tem passado, não tem presente, nem tem futuro. A eternidade é uma coisa só. Então eu pedi, eu creio que eu já recebi, pronto. Já tenho, é meu. Eu já tenho. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Por quê? Porque eu vivo na eternidade. Eu não preciso do tempo. Eu não sou dependente do tempo para dizer que eu tenho algo. Eu sou dependente da minha fé, que é baseada em Deus. O tempo não quer dizer nada para você. O tempo não quer dizer nada para nós, porque nós somos atemporais. Nós somos eternos. Você, quando partir desse mundo, você só vai deixar esse corpo e vai partir para a glória. Embora o seu espírito esteja lá já. Só que a sua alma está aqui. O seu corpo e a sua alma estão aqui. O que é a alma? Sentimentos. Por isso que eu não sinto que eu estou lá. Eu creio que eu estou lá. Eu não preciso sentir que eu estou lá no céu. Eu preciso crer. Eu sinto que eu estou aqui na terra. Eu sinto que o meu corpo está aqui. Mas eu creio que eu estou lá. Então, quando você partir dessa, irmãos, é só o seu corpo que vai cair e você vai subir. Fala assim: eu não dependo do tempo para receber minha promessa, porque eu sou da eternidade. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, que possamos dar frutos, que possamos, ó Pai, frutificar, que possamos, ó Pai, ser homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, que possamos, ó Pai, aprender a viver no Espírito, que possamos aprender a viver, a ter uma vida espiritualmente sadia, que possamos despertar, Deus, nas nossas vidas espirituais, que possamos não atentar para as coisas que estamos vendo, mas atentar para as coisas que não estamos vendo. Sim, Deus, para as tuas promessas para as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.